né? Eu quero, então, inicialmente, retomar com vocês alguma coisa sobre qual é a posição de Freud em relação a isso. E, nesse sentido, eu vou tentar fazer uma conferência curta, só pontuando qual que é a posição de Freud, dando um enquadre, por assim dizer, de como Freud estabelece o método de tratamento psicanalítico e de como ele estabelece uma teoria para que esse método funcione, ou uma teoria que fundamenta esse método, né? E com algumas referências textuais, fazendo Freud falar, por assim dizer, e basicamente apresentando uma distinção importante, que é quando Freud fala sobre isso em termos descritivos, em termos factuais, em termos empíricos do que são esses objetivos, e quando Freud fala sobre isso em termos teóricos, abstratos, metapsicológicos, né? Então, fazendo essa distinção, assim, e quero fazer Freud falar as duas coisas nessa direção, para a gente ter uma ideia, né, do que é a proposta inicial da perspectiva de psicoterapia, né? A primeira coisa que eu quero apontar para vocês é que, num certo sentido, Freud se diz um gênio, um criador, mas tem uma série de coisas nas quais Freud se apoia que já eram conhecidas, sabidas há muito tempo. A ideia de inconsciente, a ideia de recalque, a ideia da importância da sexualidade como podendo, de problemas com relação à sexualidade, podendo causar sintomas e constituições patológicas, a própria ideia de transferência como um certo fator fundamental, né, na boa relação médico-paciente, para que qualquer procedimento pudesse ser feito, a ideia de que, pela sugestão, você pode mudar diversas coisas na vida de uma pessoa, né, e, evidentemente, o Édipo como uma situação de importância significativa para o homem, e isso aparecendo na literatura, na história, no teatro, em diversas áreas. Então tudo isso estava lá, e o que é que Freud fez? Freud pegou tudo isso, juntou e colocou isso numa sala e transformou isso num método de tratamento. Então, essa grande inventividade, genialidade de Freud, de ter operacionalizado estes elementos, né, para que ele pudesse, então, tratar de pessoas. E, ao operacionalizar esses elementos, ele diz quais são especificamente os seus fundamentos empíricos, ou seja, aquelas variáveis importantes para entender como é que um sintoma se forma, como é que uma organização psíquica se forma e como é que você pode agir sobre ela, né? E esses fundamentos empíricos, esse termo que ele usa lá no texto, 2 artigos de enciclopédia, são o reconhecimento de que existem processos psíquicos inconscientes, né? O reconhecimento de um mecanismo chamado recalque, que retira da consciência certos elementos, dando-lhes a qualidade de serem inconscientes, por exemplo, terem a qualidade de ser inconscientes. A importância dada à sexualidade infantil, ao complexo de Édipo, e o reconhecimento de 2 elementos fundamentais que aparecem no tratamento via este método que Freud inventou, né, que é o fenômeno da transferência e o fenômeno da resistência, né? Essa base, então, se a gente fosse traçar em grossas linhas assim, os elementos, os variáveis fundamentais da psicanálise, Freud colocaria talvez nesses termos, né? Então, nesse sentido, o que são as patologias para Freud? Ora, as patologias, para ele, são um tipo de constrição. O sujeito está constringido por mecanismos internos, por dinâmicas inconscientes internas, estão consumindo a sua energia, o seu afeto, o seu pensamento, a sua disposição, né? Consumindo de uma maneira que atrapalha ele a viver, né? Então, e é esse atrapalhar, é essa despesa psíquica, né? É como dirigir tendo que equilibrar um pratinho, né? Então, o neurótico é esse cara dividido. Ele tem que cuidar de alguma coisa e tem que fazer outra ao mesmo tempo, e isso constrange a sua existência e a sua possibilidade de agir e de aproveitar a vida, né? É interessante que Freud, um pouco jocosamente, de bom humor, diz assim: nada é mais caro
do que a neurose e a burrice, né? Eu acredito que a burrice aí também é um tipo de neurose, num certo sentido, um tipo de constrangimento, assim. E a psicanálise nada mais é do que um método para que o sujeito pare de ter essa despesa. É um saneamento econômico, por assim dizer, do funcionamento psíquico, para recuperar, num certo sentido, essa liberdade de trabalhar, se relacionar, agir e aproveitar da existência, né? Eu vou apresentar, o que eu vou fazer aqui, essa apresentação em 3 itens específicos. Estou apresentando o ponto de vista de Freud, basicamente. Depois, uma ideia geral do que é esse horizonte, esse telos do tratamento psicanalítico. E, ao final, fazer uma distinção mais precisa do que é uma descrição empírica desses objetivos e do que é uma descrição metapsicológica desses objetivos, né? Bom, nesse sentido de qual é o objetivo, há uma carta interessante que Freud recebe em 1937 de uma mãe americana perguntando se a psicanálise pode fazer alguma coisa pelo filho dela. E Freud responde interessantemente, fala assim: minha senhora, vi pela sua carta que a senhora não diz que o seu filho é homossexual. E está na cara que é esse o problema. Agora, é o seguinte, se a senhora está me procurando para fazer com que a psicanálise transforme o seu filho de um homossexual num heterossexual, pode esquecer, nós não temos esse poder. Nem o inverso, de transformar um heterossexual num homossexual. E aí ele diz um pouco o que é esse objetivo da psicanálise, né? Ele diz, então, mas se seu filho é infeliz, conflituado, tem problemas com relação a este modo de ser no mundo, talvez a psicanálise possa fazer alguma coisa, restituindo-lhe uma harmonia, né, livrando desse tipo de consumo ou esse tipo de conflito existencial, né? Isso nos leva, num certo sentido, a colocar a questão sobre qual é a noção de saúde que Freud tem, né? O que é a noção de saúde para ele. E ele fala sobre essa noção de saúde, talvez de 2 maneiras, né? Uma maneira muito genérica, um pouco descritiva, saúde é o cara que consegue viver mais ou menos, né? Amar, se relacionar, isso é saúde. Mas isso é muito vago, né? Isso não nos dá elementos mais profundos para entender o que é a saúde. Interessantemente, naquele texto, Análise com Fim e Sem Fim, Freud vai dizer, olha, gente, a saúde só pode ser descrita metapsicologicamente. Metapsicologicamente significa qual é a posição do eu ou do ego em relação às pressões do id e às pressões do superior, né? É só em função de como este eu lida com estas pressões que nós poderíamos pensar, né, novamente em termos de constrição, né, ou de liberdade, do que é a saúde para Freud, né? Bom, nessa direção, né, o tratamento, então, o que visa o tratamento psicanalítico, né? Chegar nesse tipo de saúde, chegar num tipo de harmonia, num certo sentido, visa uma certa nova síntese do indivíduo. Se ele estava cindido, visa uma nova reunião, uma reunião mais econômica dos seus elementos internos, por assim, dos seus conflitos, da sua história, por assim dizer. E é interessante que, em outro momento, Freud diz, a análise visa a unidade e não a bondade, né? Isso é um elemento interessante da maneira como Freud vai colocando as coisas. E nessa direção, vocês vão ver que não se trata de um processo de normatização, né? Ele vai dizer isso muito interessantemente, ele dizendo, não se trata de acabar com os conflitos, não se trata de apagar esta fase do indivíduo, se trata de colocar o sujeito de acordo com a sua história, de acordo com seus conflitos, para que o sujeito possa chegar o mais longe que ele pode na vida a partir do que ele é, a partir dos conflitos que ele viveu, a partir dos conflitos que fazem parte da sua história, dando um novo arranjo a isso, né? E não exatamente eliminando isso, colocando em algum tipo de normatização. Esse trabalho
leva o indivíduo, por assim dizer, a um grau maior de liberdade. Ele é menos constrangido por esses conflitos, por esses elementos, né? E o ego, por assim dizer, o eu, seria menos constrangido, e nesse sentido ele teria uma maior liberdade. Aqui é interessante porque a ideia, até o ponto de vista positivista de Freud, não é exatamente contrário à liberdade, né? A liberdade. Então, isso é um ponto delicado assim, de trabalho, mas o que Freud aponta como caminho do tratamento psicanalítico é, na verdade, esse tipo de retomada, né, de uma maior autonomia do indivíduo. Bom, nesta direção, então, eu gostaria de apontar duas formas como Freud vai falando e fazendo a distinção entre o que é o objetivo do tratamento psicanalítico, esse objetivo apontado em termos descritivos e esse objetivo apontado em termos metapsicológicos. Em termos descritivo, né, eu vou retomar essa afirmação de Freud. Só um minuto, deixa eu pegar esse slide para ler aqui para vocês. Sumiu o slide, eu leio aqui. Então, eu vou retomar só essa citação dele para vocês, assim, que é o que visa a psicanálise? A supressão das resistências e o exame detalhado dos recalcamentos do doente, a unificação e o reforço mais extenso do seu ego, de lhe poupar a despesa psíquica por seus conflitos internos, de dar forma, a partir do que ele é, ao melhor do que ele pode vir a ser, em função de suas predisposições, capacidades, e de o tornar, tanto quanto possível, capaz de atividade e de prazer. Né? Esta maneira de sanear o indivíduo é uma maneira também de unificá-lo em termos da sua história. Agora, em termos metapsicológicos, como é que o Freud vai se referir a isso? Né? Eu vou retomar a passagem célebre disso, né? Que está lá nas novas lições de introdução à psicanálise, na lição 32, é aquela frase do Freud, difícil de ser entendida, onde id está, ego deve advir. Né? E essa explicação metapsicológica, que tem a ver com a explicação metapsicológica também da saúde, a relação do ego com o id e com o superego. É interessante que Freud apresenta isso dessa forma assim, sintética, ele já fez uma série de desenvolvimentos antes, mas a analogia que vem depois é esclarecedora. Ele vai dizer, é como o processo de secagem do Zuiderzee. Né? Zuiderzee são aquelas regiões da Holanda, a Holanda é abaixo do nível do mar, o mar entrava, né? E aquelas regiões ficavam um charco, né? Sempre que o mar avançava ali. O que os holandeses fizeram? Construíram um diquezinho, uma paredezinha, assim, né? 2 metros, assim, e afastaram um pouco o mar. E aquela região, então, é secada, batida, e você pode construir estrada, você pode construir escola, você pode habitar aquele lugar. Então, onde id estava, ego deve advir, é esse processo empírico, analógico, que Freud descreveu com essa analogia da secagem do Zuiderzee. Né? Então, são essas ideias gerais que configuram, por assim dizer, ou que dão índices importantes sobre aonde queremos chegar com o tratamento de um paciente, ou aonde o psicanalista quer chegar com um tratamento de um paciente. Né? Eu acredito que agora, então, com essas pequenas indicações, né, nós temos uma primeira base a partir da qual nós poderemos discutir como é que isso foi aprofundado, criticado, discutido, transformado, redescrito pelos grandes autores pós-Freud que reformularam não só a teoria como a prática psicanalítica. Né? Então, é nessa direção que eu quero trabalhar agora e passo, então, a palavra ao Ivan, né, Estevão, agradecendo bastante a presença dele aqui e assim te dar continuidade às nossas análises. Né? Obrigado.